Bom dia, bom dia. Espero que todo mundo, todos, né, estejam bem. Hoje aqui falar um pouquinho do 11 do 11, né? Tem gente que me pergunta, Dulce, influencia, sim, frequência? Eu acredito que sim, né? E número, frequência, universo, né? Matemático, tudo, né? Se a gente pegar as grandes construções antigas, estão em pé até hoje, né? É toda feita dentro de uma frequência numérica perfeita, né? Então, sim, né? E cada número tendo a sua potência traz para cada um de nós características, propriedades, potenciais. Na onda oposta, dificuldades, limitações, né? Que quando a gente não sabe lidar com a potência, a gente, em geral, cai para o outro lado, né? Por medo, por insegurança, né? Mas, enfim, sim. E hoje, 11 do 11, né? Eu canso de falar aqui do 11 como um grande... É o primeiro número mestre, é o primeiro número composto, né? Mestre. E este número, ele... Porque o 10, né? Ele, que foi ontem, o 10, ele traz uma liderança dentro dele. Ele traz, é aquele que caminhou, né? Fez a sua jornada se experienciando em cada etapa. E aí ele retorna ao um. Ele se torna uma unidade de novo, para continuar o processo num patamar acima, né? Sempre, né? Volta no patamar acima. Quando a gente fica aprisionado, a gente não sai do patamar, né? Então a gente fica rodando. Então o 10 traz aquela liderança. É, é aquele que já fez o caminho, é aquele que tem bagagem, né? Ele passou por muitas experiências, então ele está apto a, a estender a mão para outras pessoas, ajudar, né? A abrir caminhos, a orientar, né? Como a si mesmo, ser mestre de si mesmo. É o grande primeiro ponto, né? Que a gente tem que sempre prestar atenção, a gente ser mestre da gente mesmo, né? Porque casa vazia vai ser ter sempre quem queira, né, entrar. Não é assim? Casa abandonada, né, fica ao léu. Então, a gente tem que prestar atenção, né? E aí vem a etapa seguinte, né, que é o 11. E o 11, porque o 10, se eu somo tudo, dá 1 lá no final, né? O 11 vai dar 2. Né? Então, é o segundo degrauzinho aí do novo patamar que está fazendo a experiência. Né? Esse segundo, esse 2, ele vai ser um 2 mais ativo, porque ele vem de 2 uns,
ele vem de duas energias masculinas, né? E se não cuidar, pode ser um 2 mais inflexível, mais durão, né? Ou se é um 2 pleno, esses 2 uns vão ser mais diplomáticos, eles vão ter mais maleabilidade para lidar com as situações, né? Porque tem a energia do feminino como fundo. O 11, como portal, né? Os portais mestres aí são 11, 22, 33, 44, né? Os números que se repetem, e significa sempre o 1 diante dele mesmo, o 2 diante dele mesmo, o 3 diante dele mesmo. Então, a característica de cada frequência se encarando, né? Ou ele só pode ser apoiado por ele mesmo. Quem está ali para dar a mão a ele, o suporte é ele mesmo. Né? E isso é muito interessante da gente perceber, né? Que o outro fora de mim pode me ajudar, mas enquanto o meu eu interno, eu não dou mão para o meu eu interno, eu não faço uma parceria com o meu eu interno, fica difícil, né? Por mais que o externo tente, eu não avanço, eu não saio do lugar, porque eu fico aprisionada numa estrutura, no meu eu pequeno, às vezes no ego, às vezes nas crenças, às vezes nas dificuldades, me esbarrando nas limitações, né? Então, o 11 aí pede uma abertura, é portal, uma abertura. Mas que abertura é essa? Eu tenho que me abrir para níveis conscienciais cada vez mais elevados. Eu tenho que estar fazendo parceria interna para que eu consiga abrir esses portais internos. Eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que olhar para mim, igual quando a gente chega, né, de manhã, olha no espelho, né, para ver se está tudo ok. A gente olha no espelho da alma, a gente olha no espelho do nosso divino. Aí sim a gente vai enxergar a potência, a beleza, tudo que está lá, esperando para ser visto. Então, o 11, ele tem todo um outro aspecto, né, de levantar bandeira, de ser aquele que está sempre à frente do tempo, mas também pode levar a radicalismo, né, que a gente está vendo aí, né, com pessoas que acham que têm direitos maiores do que os outros e vai lá porque não gosta, explode o outro, né? E não é por aí, são radicalismos, né? Então, o 11, vindo de dois 1, o 1 é o princípio, é aquele que tem toda a informação, que está ali pronto, mas igual uma sementinha pronta para eclodir e abrir o potencial dela. São dois uns. No fundo, vai dar o 2, que é a energia feminina, que é a energia de expansão, que é a terra, onde a gente coloca a sementinha e cria o ambiente propício para que aquela semente, então, desarme, solte as suas armas, né? Porque uma semente, ela precisa estar armada, vamos dizer assim, e no sentido de protegida para ela não morrer, para ela até chegar um momento em que, ao se colocar na terra aquela semente, ela possa então liberar toda a potência que ela tem de virar um carvalho, de virar uma macieira, de virar, enfim, uma árvore gigante que vai dar frutos ou sombra, né?
Então, essa semente, a princípio, né, a natureza é toda muito perfeita, ela tem venenos dentro. Todo mundo que sabe, né, quando a gente vai fazer suquinhos de semente germinada, por que que a gente faz de semente germinada e não dela pegar e colocar no liquidificador e bater? Porque a semente é repleta de fitatos. E os fitatos, por exemplo, que é aquilo que causa gases, incômodos na barriga, às vezes até inflamação no corpo, por conta dessas substâncias que essa semente tem, que ela está ali se protegendo para não ser destruída, né? Mas quando ela é colocada na terra, quando, ou na água, quando a gente vai fazer o suco, a gente coloca as sementinhas dentro da água, né? E vai lavando aquilo ali, porque a semente entende, é o sinal de que ela pode liberar aquele veneno, porque agora ela vai poder abrir, ela vai poder criar a raizinha, ela vai poder, né? Abrir o potencial dela para então crescer. Aí a gente vai e toma, né? Mas o que que acontece? Nesse momento, né, que você vai abrindo a semente, você expõe no máximo todo o potencial dessa semente. É aí que a gente faz o suco e toma, para não tomar os ditos venenos que essa semente tem. O ele é esse potencial todo que muitas vezes fica fechadinho. Ele precisa, então ele se protege. Às vezes ele pode ser agressivo, ele pode ser aquele que não sabe se fazer ser parceiro com ninguém, ele acha que se ele não fizer, ninguém vai fazer, ou se ele estiver na onda errada, ele vai ser totalmente dependente, não sabe dar um passo, porque não confia, né, no interno. Então, ele pode ser muito determinado, muito ativo, muito imperativo. O 11, como tem essa energia do 2 no fundo, faz com que haja uma maleabilidade. É como se houvesse um relaxamento ali, né? Então, o é capaz de olhar para ele. O é capaz de estender a mão para ele, né? E ter mais sabedoria. Por isso que dizem que o 11 é um número da diplomacia, porque tem o feminino, porque a terra, a água são energias do feminino, elas o que ajudam aquela semente que estava ali se protegendo para poder ser durona, para se manter firme, para se, né? Fala assim, ó, relaxa, escuta um pouco, silencia, ouve o que está sendo dito, né? Não só com os ouvidos, com o coração. O feminino, então, ele abre e acolhe, criando os meios propícios para que aquilo, então, possa crescer. Hoje é dia 11, e duplamente 11, que é 11 do dia e 11 do mês. 11 do dia pode ser algo mais pessoal, qual que é o propósito desse dia para cada um, né? Então, o que que eu, como dia 11, com essa frequência de eu me aceitar, eu olhar para mim, eu fazer parceria, eu ter mais sabedoria, ter diplomacia em lidar com as situações. E o mês 11 vai fazer isso a nível social, como eu lido com as pessoas, como eu lido com a sociedade, como eu lido nas minhas relações. Da mesma forma, olhando o do outro,
meu um olhando um do outro, né? E enxergando além, abrindo portas em vez de fechar, né? A gente fala construindo pontes, né? Que é a parceria, ter mais sabedoria, né? Para lidar com as situações. Quando eu somo dia e mês, vai dar 22, né? O número da minha amadinha Madalena, né? 22 é sempre o número dela. Mas 22 fala do quê? É o número do grande construtor. É o grande, aquele que constrói, né? 4 é a base, com 2 e 2 é 4, né? 4 é a base, são os alicerces. É a estrutura que vai nos manter firmes para poder continuar fazendo a nossa jornada, para que a gente se sinta seguro, né? Só que o 22 são níveis acima desse 4 simples. O 22 está te falando que, ó, está na hora de você construir num novo nível, um outro patamar, um outro nível de consciência. Então chega um momento que não é mais aquela construção básica, é o que eu estou querendo em outro nível. Que tipo de vida eu estou querendo, não só para mim, né? Se eu quiser só para mim, eu não entendi nada ainda. O que eu estou querendo como humanidade, como seres, como planeta, como cosmos? Que nível de consciência eu vou construir esse novo? Vindo de dois, é um dois olhando para o outro dois, né? O 2 fala muito desse feminino, fala da sabedoria, fala das emoções, então eu tenho que aprender a lidar com as emoções, eu olhar para as minhas emoções, né, e saber estar no comando das minhas emoções e não tentando controlar as minhas emoções. Eu tenho que estar no equilíbrio. Eu tenho que saber olhar aquilo ali e criar uma base fortalecida para mim a nível emocional. E ter sabedoria, escutar as intuições, ser parceiro, ser flexível, saber lidar com as situações. Isso que pede, né? É, esses dois 11, 11, 11 aí, né? Para nós, todos nós. E o interessante é que se eu somar dia, mês e ano, né? 11 mais 11 é 22, mais o 7 do ano dá 29, ou se for tudo de número simples, 1 mais 1 mais 1 vai dar 11. Então, a tarefa do dia hoje é 11. Então, o triplo 11 aí, se a gente pegar, lembra que eu fiz outro dia falando que a palavra novembro dá 38, que dá 11 também. Né? Então, é muito interessante que está aí nos cutucando, né? Para que a gente olhe. Se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer ir para a nova terra, se a gente quer uma outra realidade, né? Se a gente quer um nível de convivência, de respeito, de amor, qual o primeiro passo? Eu me aceitar, eu fazer parceria comigo, eu elevar a minha consciência e abrindo os portais internos para que eu me modifique, para que eu saia daquela menina birrenta que acho que o meu direito é maior do que o do outro, né? E não é, né? Então,
São muitas coisas aí que a gente vai observando e que saber o que comunica aquele número, aquela frequência, não, pelo menos para mim é assim, tudo eu traduzo em número, que eu consigo entender de forma mais fácil, vindo pelo número, muitas vezes, do que pela informação. Né? A forma de decodificar, para mim, sempre foi assim, desde que eu aprendi. Eu sonhava, eu anotava as palavras-chave dos sonhos, traduzia tudo em número para poder entender. Né? O povo falar, você é doida? Eu falei, mais ou menos, mas assim, é uma forma, né? E é uma forma mais, né, da gente ir aprendendo a ter essa sabedoria de olhar por detrás das coisas, a ter um olhar mais atento, né, do que aquilo está trazendo, o que aquilo ali está informando, porque isso vai me trazer uma outra informação para que eu caminhe de outra forma, né? Eu sei que na equação que eu faço aqui, né, a gente já, o ano é 7, lembra? É um ano que está pedindo muita introspecção de todos nós, uma busca por conhecimento para entender, né? Porque o 7, ele tem essa coisa assim de querer entender, até para poder conseguir dar respostas, né? Ele precisa entender. Então, é um momento que a gente precisa um pouco de reclusão, de interiorização, de ficar mais quieto, mas também de muita fé. Nada a ver com fé religiosa, é fé em si. Acreditar em si mesmo, acreditar naquilo que você escuta dentro de você, acreditar na tua capacidade, no teu conhecimento, não naquilo que você ouviu das fofoquinhas, né? Os fake news aí da vida, não. Quando você realmente mergulha e vai atrás, quando você busca, o 7 é o pesquisador, ele busca, principalmente nele mesmo, porque as respostas não estão do lado de fora, as respostas estão do lado de dentro. A gente fica tentando buscar do lado de fora, mas já está tudo aqui. E esse é o grande impulso que temos para esse 11 aí abrir as portas. É interessante, né? O 11 é a carta da força, né? No tarô, que mostra uma mulher dominando um leão, né? Isso é muito representativo aí. Eu lembro sempre de lembrar, né? Das histórias, né? Esse leão aí é a força, e quando você está no controle, você está no domínio dessa força, né? Então, assim, são tantas perspectivas e tantas rotas que a gente pode estar fazendo, trilhando, né, para poder entender, né, as muitas informações, as muitas vertentes que uma mesma frequência nos traz, né? Dentro da árvore da vida, são 22 caminhos, né? O 11 é a metade deles, né? Mas hoje está falando, olha, você pode completar os outros 11 aí, chegar nesse 22, né? Fazer essa, que são os arcanos maiores do tarô, né? Então, são muitas as informações que, se a gente for, eu adoro ir brincando com as palavras, com as informações, porque isso vai como um quebra-cabeça, vai, sabe, colocando as pecinhas no lugar ali, tendo uma outra visão, um outro entendimento, caem muitas fichas, né? E isso é precioso, né? Isso é bastante precioso. Então é isso, né? Vamos cuidar de nós,
né? Para que a gente tenha um mundo melhor. Vamos cuidar de nós, construir com outra consciência, né? Com outra consciência. É isso que o mundo está precisando. Bom, um beijo maravilhoso, um excelente sábado para todo mundo, um excelente final de semana, né? Para todo mundo aí e até uma próxima. Beijinho para todo mundo.